Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. O tema de hoje é um tema super interessante, tá? Nós vamos aprender sobre discurso direto e indireto livre. É um assunto bem legal. Nós já começamos a falar sobre os textos narrativos, né? Nós já até vimos alguns gêneros textuais, como o conto há pouco tempo, não é isso? E aproveitando esse momento que estamos trabalhando com os textos narrativos, nós vamos falar sobre esses tipos de discurso que justamente estão presentes nos textos narrativos, ok? Então vamos iniciar. Aqui nós temos a introdução do texto, tá? Do próprio livro de vocês. Eu vou começar lendo e vou explicando para vocês. Como vimos nos contos, né? O narrador pode adotar o foco narrativo. Vamos lembrar aqui, o foco narrativo, ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa. É bom enfatizar. Bom, o que seria o foco narrativo em primeira ou terceira pessoa? Bom, primeira pessoa é quando eu tenho lá o meu narrador personagem, tá? Ele participa, ele narra e ele é participante dessa história, dessa narrativa. Também tenho em terceira pessoa, quando ele observa, né, apenas e narra os fatos, né, narra os acontecimentos, mas de fora, com um olhar distante. Ou também em terceira pessoa, o narrador onisciente, aquele que sabe tudo, até os pensamentos dos personagens, que também está de fora observando, mas conhecendo de uma maneira geral, total, cada personagem do enredo, da história, ok? Bom, nós vamos falar sobre cada um deles daqui a pouco, tá? É só uma introdução a esse assunto e depois eu vou trazer para vocês alguns exemplos para nós relembrarmos sobre esse foco narrativo, ok? Então vamos lá. Pois ele pode participar ou não das ações que narra, né, como eu expliquei para vocês. Além disso, outra distinção importante diz respeito à forma como ele gerencia as vozes do texto. Bom, cada texto, cada narrativa vai gerenciar essas vozes, né? Os personagens presentes nessa história, eles vão ter, cada um deles vai apresentar uma voz, né? Eles vão se pronunciar. E aí nós vamos conhecer hoje como reconhecer que nessa narração está presente um discurso direto e como reconhecer o discurso indireto nessas narrativas. Tá legal? Vamos lá. E continuando aqui, esse gerenciamento nada mais é que a forma como ele coloca o discurso dos personagens, que pode ocorrer de três formas e que já mencionei para vocês. E aqui na continuidade, nós temos o discurso direto, o primeiro discurso, deixa eu sublinhar. Bom, o narrador, ele reproduz a fala dos personagens de maneira direta. Como assim? O narrador, ele vai transcrever a fala do personagem, ele vai ser fiel, colocando ali exatamente aquilo que o personagem está falando. E como marca dessa fala desse personagem, eu tenho o meu travessão, né? Vocês já sabem, já conhecem que todas as vezes que eu marco uma fala em um diálogo, né, que eu deixo bem claro que existe uma fala de um personagem, eu introduzo com o travessão, não é isso? Então, quando eu consigo observar no meu texto essa fala sendo transcrita, principalmente marcada, né, pelo travessão, eu consigo perceber que ali estamos diante de um discurso direto. Direto por quê? Porque ali eu tenho a fala do meu personagem sendo transcrita no meu texto, ok? Bom, e na continuidade nós também temos outras marcas aqui, ó. As aspas. As aspas também vão marcar que existe alguém falando, existe uma transcrição da fala de alguém. Mas como assim? Por exemplo, quando é um diálogo, eu tenho a fala dos personagens sempre introduzidas por um travessão, normalmente. Mas existem gêneros textuais que nós precisamos de colocar algum tipo de informação de um especialista, uma informação de alguém que conhece muito mais aquele assunto e até mesmo para trazer uma veracidade para o meu texto.
né, para trazer credibilidade para o meu texto, eu vou empregar ali alguma visão, alguma orientação, né, sobre aquele assunto de alguém que entenda de fato, que tenha um conhecimento real sobre aquele assunto, né, de maneira mais profunda. Então eu vou introduzir a fala desse especialista entre aspas, até porque eu preciso mostrar para o meu leitor que não é a fala do próprio escritor, né? É a fala de uma outra pessoa que está sendo transcrita para o meu texto ou para o texto que nós estamos lendo. Então ela vem entre aspas, certo? Então quando eu tenho essas aspas, elas vão marcar, elas vão nos mostrar que estamos diante da fala de um especialista, né? E não a fala do próprio autor que está narrando, né? Ou no caso do próprio autor que está contando algum fato, alguma história. Tá legal? Bom, então vamos lá na continuidade. Além da introdução pelo travessão e das aspas, nós temos também os verbos dicende. O que são verbos dicende? Bom, verbos dicende ou verbos de elocução, existem também verbos de dizer, né? São 3 formas que nós vamos ver falar sobre esses verbos. Normalmente, verbos dicende são verbos que vão introduzir a fala de um personagem, tá? Comumente estão presentes nesses textos. Vocês com certeza já presenciaram. Por exemplo, quando nós temos assim, e fulana disse, tá? E ela perguntou, então questionou Maria, e aí vem a fala da Maria. Então, esse verbo disse, falou, perguntou, ou qualquer outro verbo que introduza a fala de um personagem é chamado de verbo dicende, tá? Que é um verbo que introduz a fala, às vezes o pensamento de um personagem, um sentimento de um personagem, tá legal? Então, vamos lá. Aqui na continuidade, nós temos aqui um exemplo. Olha, quanto tempo devo esperar? Perguntou Vanina quando chegou apressada ao consultório. Então, como marca do discurso direto, eu tenho a primeira pessoa sendo empregada, colocando ali a fala do personagem, né, de maneira fiel e mostrando o que ele falou, qual foi a fala desse personagem. Fica claro para que nós identifiquemos no próprio texto que ali há a fala presente do texto. Agora, diferente desse discurso direto, nós temos o discurso indireto. O que seria o discurso indireto? É quando eu não tenho mais a fala do meu personagem na minha história, no meu enredo. Eu tenho agora um narrador que fala desse personagem. Ele fala o que essas pessoas estão fazendo ou falando, tá? Então é bem diferente, as marcações serão diferentes e a forma também desse discurso é completamente diferente do discurso direto. Porque agora eu estou diante de um narrador que fala de alguém, tá? E não é transcrita apenas a fala do personagem. Por exemplo, o próprio narrador reproduz com suas palavras as falas dos personagens. Nesse caso, a fala não é indicada com travessão e aspas, porque não é transcrita a própria fala do personagem, como eu falei, certo? Por exemplo, aqui. E não é seguida de um verbo dicende. Bom, isso depende, tá, gente? Em contradição ao que está aqui, o verbo dicende, ele também se apresenta no discurso indireto. E eu vou mostrar para vocês como, tá legal? Quando chegou apressada ao consultório, Vanina tratou logo de perguntar quanto tempo deveria esperar. Olha aqui, primeiro eu tenho aqui em cima, quanto tempo devo esperar? Perguntou Vanina quando chegou apressada ao consultório. Então, aqui, de uma forma direta, transcrevendo a fala dela. Agora, aqui embaixo, falando o que ela perguntou. Olha aqui. Quando chegou apressado ao consultório, Vanina tratou logo de perguntar quanto tempo deveria esperar. Então, agora estamos falando de Vanina e não reproduzindo a fala dela em primeira pessoa. Portanto, discurso indireto. Tá? Se eu digo, por exemplo, me empresta uma caneta?
é a reprodução da minha fala, primeira pessoa. Então, discurso direto. Quando eu tenho alguém, agora, utilizando, vamos transcrever essa frase para o discurso indireto. Ela pediu a caneta para um colega, tá? Então, agora eu estou falando dessa pessoa que pediu a caneta e não estou transcrevendo, tá, exatamente as palavras que ela utilizou, tá? Não estou transmitindo a fala dessa personagem, sim falando sobre o que ela quis perguntar. Tu ficou claro para vocês? Bom, já o discurso indireto livre, ele é um pouco diferente dos dois, então eu vou ler com vocês, tá? E vou trazer exemplos maiores na sequência. Discurso indireto livre. Nesse caso, o narrador onisciente mistura a fala do personagem à sua e reproduz de maneira indireta. Como assim? Bom, o narrador onisciente, aquele que tudo vê, que conhece, né? Conhece os pensamentos dos personagens, as intenções, né? Conhece cada personagem. Esse narrador onisciente, ele vai misturar a fala dele com a do personagem. Então, é como se numa sequência, primeiro que eu não tenho nenhuma marcação, eu não tenho verbo de sende, eu não tenho travessão, eu não tenho aspas, eu não tenho nenhuma marca para identificar esse discurso indireto e livre. Eu só consigo perceber isso através de uma sequência no próprio texto, que é quando eu percebo que esse narrador, ele diz até mesmo o pensamento do personagem. Então, é quando mistura o que o narrador diz com o que o personagem quis dizer. Tá? Então vamos observar no exemplo para ficar mais fácil. Aqui, ó. Mistura a fala do personagem à sua e a reproduz de maneira indireta, sem travessão, aspas ou verbo de sende. De forma que não podemos identificar com precisão de quem é a fala. Esse tipo de discurso proporciona a transmissão indireta, tanto das falas quanto dos sentimentos e pensamentos dos personagens. Então, é quando esse narrador, ele começa como ele conhece cada detalhe do personagem, né, que ele narra, ele acaba dizendo o que sente, o que pensa aquele personagem. Então, nesse momento que ele introduz essa percepção, é quando o discurso indireto livre acontece, tá? Ele é misturado a voz do narrador com o próprio personagem, com a própria voz do personagem. Vamos ver no exemplo. Quando chegou ao consultório, que pressa! Que pressa! Vanina logo perguntou quanto tempo deveria esperar. Não há tempo a perder. Bom, de acordo com essa mesma frase, com essas mesmas orações que nós vimos aqui no discurso direto, indireto e agora no indireto livre, vamos tentar observar onde está presente esse discurso indireto livre. Olha aqui. Quando chegou ao consultório, que pressa! Vanina logo perguntou quanto tempo deveria esperar. Foi a pergunta dela, certo? Não há tempo a perder. Reparem que não tem essa impressão que pressa em nenhuma das duas orações e também não há tempo a perder. Então são impressões que esse narrador onisciente ele acrescenta a essa história, a esse diálogo, a essa narração nesse caso, trazendo alguma expressão do pensamento da personagem. Então aqui há uma mistura entre a voz da narração, né, no caso do narrador onisciente, e a voz do personagem falando, ok? Então vamos lá para o nosso slide. Aqui nós temos discurso direto e indireto, e eu trouxe para vocês um trecho desse texto, tá? O Primeiro Beijo de Clarice Lispector. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos. Era o amor. Amor com que vem junto ciúme. E aí inicia a fala.
Está bem, acredito que sou a primeira namorada. Fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples. Sim, já beijei antes uma mulher. Quem era ela? Perguntou com dor. Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. Bom, agora, a partir desse trecho, eu vou explicando para vocês e trazendo também alguns exemplos, ok? Tipos de narrador. Vamos relembrar quais são os tipos de narrador, tá? Que nós até já vimos alguns deles. Bom, primeiro narrador observador. O narrador observador, o próprio nome já nos informa, né? Ele está observando, ele está de fora, só narrando, contando os fatos, tá? E está em terceira pessoa. Ele não faz parte do texto, da narrativa, ele apenas está contando. Só conta o que pode observar, o narrador mostra o que vê. Perfeito. Agora, também temos em terceira pessoa o narrador onisciente, né? Que é aquele que eu falei para vocês. Aquele narrador que sabe de tudo, tudo que acontece. Deixa eu botar aqui. Opa. Só o narrador onisciente é aquele cujo conhecimento dos fatos é total e absoluto. Sabe o que pensam e sentem os personagens, seus sentimentos, sensações, intenções, planos, ou seja, o que diferencia o onisciente do observador, porque ambos estão em terceira pessoa, é que o observador, ele narra o que ele vê, tá? Ele está contando uma história sobre os personagens, mas ele fala o que ele vê. Já o onisciente, não. O onisciente, ele sabe o que passa na cabeça de cada um dos personagens que ele criou, tá? Ele conhece os sentimentos, os pensamentos. Então, ele conhece tudo. A visão dele é muito ampla em relação ao observador, tá legal? Então, ambos terceira pessoa. Agora, em primeira pessoa, nós temos o narrador personagem, naturalmente, né? Ele participa ativamente da história, da narrativa. Então, aqui, ó, o narrador também participa da história como um de seus personagens. Perfeito. Relembraram isso direitinho, tranquilo? Vamos seguir. Agora, nas narrativas, como no exemplo do conto O Primeiro Beijo, aquele texto que nós iniciamos, confunde-se as vozes dos personagens e a voz do narrador. Então, nós temos que observar qual é a voz do narrador e qual é a voz do personagem. Bom, vamos aqui, eu trouxe para vocês um exemplo. Ó. Os dois mais murmuravam que conversavam. Olha a impressão do narrador, tá? Os dois mais murmuravam e que conversavam. Está olhando, está observando isso. Havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos, era o amor. Era como ele enxergava, né? Que eles estavam apaixonados. Amor com o que vem junto, ciúme. Então aqui é a voz do narrador, né? Falando, narrando os acontecimentos que ele vê. E aqui vem a fala do personagem, ó. Está bem. Acredito que sou a primeira namorada. Fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? A personagem que está falando, certo? Aqui é uma fala da personagem. E aí, na continuidade, ele foi simples. Ele foi simples, ó, a fala de quem? A fala do narrador, né? Ele está dizendo, ele foi simples, como ele viu esse personagem. E aí vem a fala, sim, já beijei antes uma mulher. Esse personagem 2, né? No caso aqui, o namorado. Aí ela pergunta, quem era ela? Aí o narrador diz, ó, perguntou com dor, tá? É como ele enxergou aquela situação. Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. O narrador, mais uma vez, continua falando, né? Como ele enxergava aquela situação. Viram que interessante? Vamos continuar. Além do contexto, há alguns recursos utilizados nas narrativas para diferenciar a fala dos personagens. Pois é o travessão, né, que vai diferenciar. Temos aqui o exemplo, ó, e Carlos indagou, gritou, onde estão todos? Bom,
olha a fala desse personagem aqui, introduzida por um travessão. Nós sabemos que a marca, né, para nos mostrar a fala de um personagem é esse travessão. Então, aqui temos o personagem falando, olha, onde estão todos? E vocês repararam que ele vem introduzido por um verbo, ó, e Carlos, indignado, gritou, né? Esse gritou aqui, ele é um verbo muito importante, porque está presente nos discursos direto e indireto. Por quê? Ele vai introduzir a fala de um personagem, tá? Geralmente ele é usado para introduzir e reproduzir a fala desse personagem. Então é chamado verbo de sende ou verbo de elocução. São esses tipos de verbo: gritou, falou, esbravejou, resmungou. Qualquer verbo que vai introduzir a fala de um personagem é chamado de verbo de sende. Aí nós temos aqui uma informação importante, ó. Geralmente usa-se o travessão após verbos de sende, utilizados para introduzir discursos, como por exemplo, dizer, disse, né? E disse, falar e falou, e perguntou, e respondeu, e exclamou, e aí por diante, ok? Vamos lá. Agora temos aqui as aspas. As aspas também são muito utilizadas, né? Para marcar a fala de alguém, de um especialista, de um pesquisador, alguém que normalmente eu tenho lá no meu texto para trazer veracidade, uma informação de credibilidade para o meu texto. Quer ver? Vejamos aqui esse exemplo. Ó. E para o promotor, o processo não vem correndo como deveria. Abre aspas. Às vezes, sinto morosidade por parte do juiz. Ele está entre aspas porque é a reprodução da fala, né, desse personagem. Então, quando eu tenho a reprodução da fala de alguém, tá? Não é um diálogo, tá? Mas é sim a fala de uma pessoa que está participando do meu texto, né? Ou, por exemplo, muito comum quando nós temos um texto que eu preciso utilizar uma citação. E nessa citação eu tenho a reprodução da fala desse especialista, tá? Desse pesquisador, desse autor que eu estou citando. Então, dentro dessa citação, eu tenho entre aspas, tá? A fala dele transcrita, ok? Que é uma marcação que estou diante da fala de alguém também. Tudo bem? Então, para marcar a fala de alguém, eu tenho travessão e tenho as aspas e também o verbo dissente, tá bom? Continuando. Tipos de discurso. Agora vamos entrar no nosso conteúdo, de fato, tá? Nós só iniciamos, né, fazendo aquela explicação, e agora para que fique mais fácil para vocês compreenderem o que é tipos de discurso. Bom, nós temos 3 tipos de discurso: discurso direto, indireto e indireto livre. Vamos conhecer agora um pouquinho do discurso direto, ok? Discurso direto. Quando falamos direto, nós já pensamos, né? Estou falando diretamente com uma pessoa. De fato, sim. Vamos lá. Nesse tipo de discurso, os próprios personagens intervêm no texto, ou seja, sabemos deles pelo seu próprio discurso, ou seja, eles apresentam a fala deles, tá? Eles apresentam o seu próprio discurso no texto, o discurso direto. Isso permite que traços da fala e da personalidade das personagens sejam destacados e expostos no texto. Por exemplo, a mãe disse ao filho: tenha cuidado na vida. Essa aqui, ó, é a fala exata da mãe, não é isso? Então, aqui eu estou empregando o quê? O discurso direto, porque aqui eu tenho a fala da mãe, tá? Sendo exposta no meu texto, tudo bem? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. A mãe disse, ó, o verbo dissende aqui presente, tá? Muito importante que ele sempre vai introduzir essa fala, como eu falei para vocês. Então, está presente no discurso direto, nos textos narrativos, tá? Vamos lá. Agora, pontos para reflexão. O narrador é um elemento fundamental da narrativa, nós já sabemos disso, o qual é encarregado de contar e narrar a história. No caso do conto O Primeiro Beijo, esse que nós vimos de Clarice Lispector, a história é contada por alguém que não participou dessa história, né? Está de fora. Esse tipo de narrador é chamado de
narrador observador. Está só contando aquilo que ele vê. Perfeito? Bom, agora, o discurso indireto, tá? Esse eu quero que vocês tenham bastante atenção. Vamos lá. Vamos perceber as diferenças, tá? O narrador nos traz a fala do personagem, tá? Ele nos traz a fala. Nesse caso, o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir aquilo que foi dito pela personagem, tá? Deixa eu deixar a tela cheia para facilitar a visão de vocês. Espera aí. Pronto, eu acho que vai facilitar. Vamos lá. Discurso indireto. O narrador nos traz a fala do personagem. Nesse caso, o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir aquilo que foi dito pela personagem. Como assim? Lá no discurso direto, nós vimos a fala direta do personagem, não foi? Até introduzida pela marcação do travessão, certo? Eu tive a reprodução fiel da fala do meu personagem. Aqui no discurso indireto, isso não acontece. O narrador vai dizer aquilo que ele quis dizer, que o personagem quis dizer, e não transcreve a fala desse personagem. Vamos ao exemplo? Olha aqui. Elisiário confessou que estava com sono. Esse é um trecho de Machado de Assis, tá? Vamos ver a estrutura? Eu tenho um verbo, olha aqui o verbo dicende, tá? Aqui, o presente, o verbo dicende também. O verbo dicende não introduz a fala de um personagem? Introduz. Lá ele introduziu através de um travessão. Logo na sequência, né, do verbo dicende, eu tinha um travessão. Aqui não, aqui eu tenho uma conjunção que, tá? Então, eu tenho assim, ó, Elisiário confessou, verbo dicende, que estava com sono. É como se o personagem falasse assim, estou com sono. E aqui eu falo, ele confessou que estava com sono, ok? A estrutura, verbo mais que, mais a fala do personagem. Confessou que estava com sono. Tudo bem? Estava com sono seria a fala dele, o verbo dicende mais o que. Então, é muito importante entender essa estrutura aqui, tá legal, gente? Isso vai facilitar bastante, porque aqui eu não tenho marcação de aspas, não tenho marcação de travessão para introduzir a fala do personagem. Então, como eu vou reconhecer? Através do verbo, tá? O verbo dicende e mais o que, tá? Daí eu tenho a fala sendo reproduzida em terceira pessoa e não em primeira pessoa, porque estou falando de alguém, ó. Ele confessou, tá? Ele confessou que estava com sono. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. Aqui eu tenho uma tabela mostrando para vocês qual a diferença. Preste atenção. Discurso direto, tá aqui, e aqui só o discurso indireto. Então, vamos lá primeiro para o discurso direto, ok? Quando eu tenho presente a fala do meu personagem. Ó, primeiro, está sempre em primeira pessoa, tá? Tenho que ir ao dentista. É a fala do próprio personagem. Eu tenho que ir ao dentista, certo? Presente do indicativo. E tem aqui também introduzida pelo travessão. Estudo química, disse o rapaz, ok? Então, aqui, olha esse disse aqui, olha, tá? Reproduzindo a fala. Futuro do presente. Farei o possível, disse o rapaz. Aqui eu tenho, a mãe afirmou, não permitirei bagunça. Então, estou mostrando para vocês que alguns tempos, né? No presente do indicativo, estudo. No futuro do presente, farei. E aqui também, permitirei. Beleza, agora vamos ver essa mesma oração lá no discurso indireto. Se aqui eu disse em primeira pessoa, tenho que ir ao dentista, lá eu vou dizer assim, ó. Disse que tinha que ir ao dentista. Eu usei o verbo dicende, tá? Com mais o que, como eu falei para vocês, e mais a fala do personagem. Ó, disse que tinha que ir ao dentista. Não é a mesma coisa de tenho que ir ao dentista? Sim, sendo que aqui estou em primeira pessoa e aqui tem alguém falando aquilo que eu quis fazer, né? Que é ir ao dentista.
Então, aqui estou diante do discurso indireto, na terceira pessoa. Disse. Aqui, presente no discurso direto, ó, estudo química. Aqui, o rapaz disse que estudava química, ok? Aqui eu tenho presente no indicativo, aqui eu tenho pretérito imperfeito, tá legal? Então, quando eu quero fazer a transcrição do discurso direto para o indireto, eu tenho que respeitar também esses tempos verbais, tá? Presente, pretérito imperfeito. O rapaz disse que estudava química. Vamos para o futuro do presente. Farei o possível, disse o rapaz. Agora, no discurso indireto. O rapaz disse que faria o possível. Estou falando do rapaz. Tudo bem? Aqui, a mãe afirmou, a fala da mãe, ó. Não permitirei bagunça. E aqui, quando eu uso o discurso indireto, a mãe afirmou, até que ficou igual, né? Estou falando da mãe. Só que ao invés de introduzir o travessão com a fala, eu não vou fazer isso. Eu vou introduzir o quê? A conjunção que, ó, verbo dicende mais conjunção que. A mãe afirmou que não permitiria a bagunça. E aí, ficou mais claro para vocês? Então, vamos continuar. Mais um pouquinho aqui, ó. Eu estou no imperativo. Coma mais verdura, ordenou a mãe. Coma mais verduras, né? Ordenou a mãe. No discurso indireto, a mãe ordenou que comesse mais verduras. Aí eu tenho que mudar o tempo verbal, naturalmente, né? Aqui eu expresso uma ordem no imperativo afirmativo e aqui eu estou no pretérito perfeito do subjuntivo, ok? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora, o pai recomendou ao filho: não trabalhe tanto, tá? Olha aqui a fala do filho, ó. Não, do pai. Não trabalhe tanto. E aqui no discurso indireto, o pai lhe recomendou que não trabalhasse tanto. Agora no pretérito perfeito do indicativo. Estive em casa às 20 horas, comentou o menino. No discurso indireto, o menino comentou que havia estado ou que estivera em casa às 20 horas. Aí, do pretérito perfeito, eu tenho que usar o pretérito mais que perfeito, simples ou composto, tá? Esse caso aqui é o composto, que é a forma simples. Tudo bem? É muito comum. Eu coloquei para vocês aqui as diferenças entre os tempos verbais, tá? E modos, mas isso acontece muito naturalmente, tá? Quando eu falo de alguém e quando eu falo diretamente, reproduzo a fala do personagem. Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui um pouco mais e algumas mudanças. Aqui, as mudanças vão acontecer nos pronomes, ó. A garota disse: minha mãe não é uma mulher jovem e bonita. Agora, vamos ver no discurso indireto? A garota disse que sua mãe, né, era uma mulher jovem e bonita. Isso acontece naturalmente também, como falante da língua portuguesa. Quando nós falamos de alguém, eu vou dizer sua mãe, né? Eu não posso colocar minha aqui, porque eu estou falando de alguém, naturalmente. Não compreendo essa atitude. O professor comentou que não compreendia aquela atitude. Advérbio de tempo. Amanhã estudarei para a prova. Fala de alguém. Agora, também usando os advérbios de tempo, o aluno disse que no dia seguinte estudaria para a prova, tá? Se é amanhã, né? Ele estudará para a prova, então, no dia seguinte. Fui à tua casa ontem e não te encontrei. Disse que não havia ido fora, né? Ou fora à sua casa no dia anterior, que não havia lhe encontrado, ou não havia, ou não encontrara, tá? Posso optar por usar a forma do verbo conjugado, tanto o verbo composto como simples, tá? As duas formas eu posso usar. Disse que havia ido ou fora, ok? Continuando aqui. Advérbios de lugar. É a primeira vez que venho aqui. Advérbio de lugar, disse que era a primeira vez que vinha ali, ou que vinha a aquele lugar. Bom, só para que vocês percebam as diferenças, tá? Quando eu tenho o discurso direto, sempre eu tenho aí a marcação do travessão, e o discurso indireto, quando alguém fala, né, reproduz a fala de alguém, de um personagem, ok? Agora, eu tenho uma atividade para vocês, tá? Atividade 1. Reescreva os textos seguintes na forma de diálogo, ou seja, usando o discurso direto, tá? Então, vamos lá. Letra A. Cristina perguntou à sua mãe se ela iria comprar roupas para o Natal. Sua mãe disse que não,
porque ainda estavam no mês de junho. Queridos, vocês estão observando que o discurso está indireto, não é isso? Cristina perguntou à sua mãe se ela iria comprar roupas, não é isso? Sua mãe disse que não. Olha a fala da mãe aí, ó. Não, tá vendo? Ó, disse que não. Verbo, mais que e a fala, ok? Então, o que vocês farão? Vocês vão reproduzir esse texto, mas agora no discurso direto, usando travessão, usando um diálogo, ok? Marcos disse ao professor que estava cansado. Ele lhe recomendou que dormisse mais cedo e não ficasse tanto tempo no computador. Você vai transcrever também essa atividade, essa letra B, para um diálogo, em forma de diálogo, utilizando o discurso direto. Agora aqui, número 2. Nos trechos abaixo, transforma o discurso direto em indireto. Não disse nada à tua mãe. Ela descobriu por conta própria, falou o primo. Agora eu tenho que fazer o inverso. Do discurso direto, eu tenho que transformar em indireto, ok? Letra B. Ao jantar, Maria disse ao marido: estou grávida e teremos gêmeos. Letra C, tá até B aqui. Fui à faculdade ontem e o professor me informou que não houve aula, disse Ricardo. Bom, dica importante. Na passagem do discurso direto para o indireto, tente se libertar dos detalhes do texto original, tá? Basta manter o significado original do texto, fazendo as modificações necessárias com as sugeridas nas tabelas, né? Faltou aqui um Szinho. Nas tabelas anteriores. Não, na verdade seria na tabela, tá? Na tabela anteriormente apresentada, tá? Tem alguns equívocos aqui. Então, o que vocês farão? Vocês vão observar, vão pausar o vídeo, claro, né? Daqui a pouquinho, quando terminar, vocês vão pausar o vídeo, vão voltar um pouquinho, vão copiar essas atividades para o caderno de vocês e eu vou corrigir posteriormente, tá legal? Eu vou deixar que vocês façam esse exercício, já trouxe logo no slide para facilitar a atividade que chegasse até vocês, né, mais rapidamente, já que acabamos de falar sobre esse assunto, ficou mais fácil de identificá-lo. Então eu vou pedir que vocês pausem o vídeo, voltem, copiem a tabela, copiem os exercícios, qualquer exemplo que vocês tenham percebido que vão ser importantes para vocês, porque o livro não tem todo esse conteúdo, não, tá? Eu trouxe algo a mais para facilitar o entendimento de vocês. Então, eu peço que vocês copiem tudo para o caderno, tá? A fim de auxiliar vocês na compreensão, na hora de estudar para a prova, tá legal? E até mesmo para fazer atividade, para entender melhor o assunto. Copiem, meus amores, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto. Até a próxima videoaula. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.